Olá, querido aluno, querida aluna, professor Ítalo Trigueiro, voltando nesse projeto fantástico, Geografia na Veia para você, meu irmão. Aprovação garantida, a parte da geografia eu garanto, as outras disciplinas, aí os outros professores vão garantir, porque o projeto aqui só tem top de linha, é fantástica a coisa. Ou então a gente devolve o teu dinheiro, tá? O dono devolve, eu não tenho nada a ver com isso. Moçada, seguinte, algumas dicas básicas hoje para as provas, né, de geografia e concurso público no Brasil. O quadro físico tem aparecido muito nas provas, ok? Clima, vegetação, hidrografia, relevo. Apesar de que a maior composição é humana, é econômica. Então as questões que falam, por exemplo, sobre indústria, espaço agrário, demografia, questões econômicas, mercado de trabalho, isso cai mais em prova. Porém, há uma corrente hoje mostrando para a gente que a parte física da geografia, né, o clima, o relevo, a hidrografia, voltam a aparecer com muita força nas questões de prova. E fica essa super dica para você, né? Fica aí afiadinho na ponta dos cascos para chegar lá na hora da tua prova, conhecendo a tua prova. Tu não tem nenhum medo dela, tá? E aí quando a gente pensa nas provas ligadas, por exemplo, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma dica fica, né, na sua cabeça. Ele pode trabalhar tudo, tá? Ele vai trabalhar questões que falam sobre a vegetação internacional, a vegetação brasileira, tá? Até questões que envolvam, por exemplo, fatos locais. Então tudo isso pode aparecer na tua prova. Hoje a gente vai continuar a ver aqui ecossistema. E eu vou trabalhar com você questões que falam sobre os ecossistemas mundiais. Nós temos divididos para você 2 ecossistemas. Eu separei em domínio das florestas e domínio das formações arbustivas e herbáceas. Lembrando que as florestas são formações arbóreas, ok? Trigueiro, 3 domínios de florestas no planeta. As florestas equatoriais e tropicais, ok? Equatoriais e tropicais. Você vai encontrar o domínio das florestas boreais barra coníferas, ok? Coníferas. E você vai encontrar ainda o domínio das formações florestais temperadas barra subtropicais. Positivo? E aí já eu discuto com você cada uma delas. Trigueiro, me dá uma super dica. O que é que mais cai em prova? O que mais é cobrado? Ó, florestas equatoriais e tropicais, mas, sobretudo, as florestas equatoriais. E, sobretudo ainda, a Amazônia. E a gente vai já dar uma ênfase enorme à Amazônia, não à toa, porque é o que mais cai em prova. Beleza? Cuidado. Trigueiro, domínio das formações arbustivas e herbáceas no mundo, tá? Você vai encontrar as formações desérticas, você vai encontrar as formações de tundras, beleza? Você vai encontrar as formações que a gente chama vegetação mediterrânea, Nós temos ainda, tá? As pradarias, não confunda com a padaria, meu irmão, tá? Você tem ainda as estepes e nós temos ainda as savanas, ok? Todas essas são formações, lembrando, ó, arbustivas e herbáceas. As outras teriam o domínio das formações florestais. Super dica para você. Vamos para cá. Vou começar falando do que é mais importante em prova. Ó. Super dica. Florestas equatoriais. E aí, óbvio,
Quando eu falo de floresta equatorial, aí você lembrou da aula de clima do Trigueiro. Opa, Trigueiro, então tem o quê? Clima equatorial. Ó, beleza. Floresta tropical, clima tropical, tá? As áreas boreais do planeta, os climas temperados, climas desérticos, clima mediterrâneo, tudo isso está interligado. O quadro natural, ele não tem agentes isolados, é uma simbiose de fatores que trazem para a gente uma estrutura, né, vamos dizer, socionatural, muito bem definida pela interação dos fenômenos. Tranquilo? Trigueiro, vamos começar falando de quem? Ó, aqui é danado, ó. Florestas equatoriais. E aí, ó, não existe só a floresta equatorial amazônica. Claro que não. Trigueiro, onde é que estão as florestas equatoriais? Uma super dica. Vem para cá, me acompanha só para eu te mostrar um detalhe rápido, tá? Aqui você vai ter, ó, o planeta, beleza? Trigueiro, ó, linha do Equador, 0 grau. Aí você tem, ó, Câncer, aí você tem, ó, Capricórnio. Eu só vou precisar disso por enquanto. Por quê? Porque eu estou falando das florestas equatoriais. Eu não preciso passar daí. A gente sabe que a distância de um ponto qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador, a gente chama de quê? Latitude, correto? E nós sabemos que as latitudes, elas vão de 0 a 90 graus, ou para o norte ou para o sul. Áreas onde eu tenho baixas latitudes, áreas onde eu tenho médias latitudes, áreas onde eu tenho altas latitudes. Aonde é que as florestas equatoriais vão aparecer? Elas vão aparecer nas baixas latitudes. Próximo de quê, Trigueiro? Da linha do Equador. Então, onde a gente tiver linha do Equador do mundo, Trigueiro, a gente pode ter a ocorrência de floresta equatorial. É simples, tranquilo? Agora vamos para cá. Primeira dica a gente já deu. Das florestas equatoriais, duas são mais famosas. A famosíssima floresta amazônica e a floresta do Congo, ok? Floresta do Congo. São duas florestas, são as duas florestas mais famosas que mais aparecem em prova. Mas toda floresta equatorial no mundo vai carregar as características que eu vou trazer para você. As florestas equatoriais do planeta, elas são florestas perennifólias, ok? Perennifólias. Eu posso dizer que a vegetação é perennifoliada, beleza? As formações equatoriais do mundo, elas são hidrófitas barra higrofitas. Lembra? A gente falou sobre isso num outro momento. As formações florestais equatoriais, elas são ainda latifoliadas, correto? Você pode dizer ainda que essas formações, elas são estratificadas. Positivo? Estratificadas. Já são características importantes da floresta equatorial. A gente gosta sempre de destacar mais uma super dica aqui. Qual é a super dica, Trigueiro? A elevada biodiversidade dessas áreas. Elevadíssima biodiversidade dessas áreas. Super dicas para vocês. Eu não vou mentir para você. Trigueiro, o que é que a gente pode dar uma ênfase maior para a prova? Essa dica nem todo mundo sabe não, tá? Essa dica é surpresa para você, querido aluno. Qual é, e querida aluna, qual é a super dica? Amazônia. Ah, danada. Moçada, podia falar aqui uns
4, 5 dias só sobre a Amazônia, tá? Mas o nosso tempo é curto. Então a gente vai dar uma ênfase aqui no que mais aparece em questões de prova ligadas à Amazônia. Ah, Trigueiro, eu vou trabalhar só as questões naturais da Amazônia. Não faça isso não. Por quê? Porque a prova não cobra somente o quadro natural, mesmo falando só sobre ecossistema. Ela cobra a interação também com esse ecossistema. Então lembre-se, a Amazônia é super importante em título de prova para você. A Amazônia, ela é uma área que não ocupa só o Brasil, tá? Ela se estende por 8 países sul-americanos e ela ocupa uma área de aproximadamente 6.900.000 quilômetros quadrados, tá? Dos quais 3.800.000 quilômetros quadrados, aí sim, ó, é Brasil. Ok? Essa Amazônia, ela é alvo de estudo desde quando, Trigueiro? Século XIX, tá? Aquela moçada que a gente chamava naturalista, não confunda com o naturista, tá? O naturista é aquele elemento que anda peladão. O naturalista é o cara que vai pesquisar o meio ambiente, vai pesquisar a natureza. No século XIX era muito famoso, você já deve ter ouvido, né, falar de um tal de Charles Darwin, né, aquela galera, mas tem outros elementos importantíssimos que visitaram a Amazônia e que para a geografia são referências. Um é um elemento chamado Alexander von Humboldt, ok? Von Humboldt. E o Humboldt, né, quando estuda, quando faz os seus estudos sobre a Amazônia, ele vai batizar a Amazônia de Ileia. Falou em Ileia, falou de Amazônia. Ileia deriva do grego ilis, né? Significa mata intocada, significa matéria, tá? E tem um outro personagem que pouca gente lembra também, chamado Carl von Martius. Carl von Martius, outro naturalista importantíssimo. E o Martius, quando vai falar da Amazônia, ele chama a Amazônia de Náiade. Náiade. Trigueiro, quem é Náiade? Na mitologia, Náiade, deusa grega das águas. Então eu tenho água, eu tenho matéria. Ou seja, isso vai resultar em quê? Na linha do Equador, floresta. Floresta densa. Floresta extremamente densa, a maior densidade brasileira, a mais densa entre todas as nossas florestas. Então a Amazônia, ela vem sendo estudada já há bastante tempo. Positivo? Não só pela sua intensidade, não só pela sua densidade, mas mais recentemente pelas questões que envolvem a relação sociedade-floresta. Positivo? Moçada, uma dica importante. Quando eu digo para você que a Amazônia é o reino da biodiversidade no mundo, uma dica vale a pena ser lembrada. Essa grande biodiversidade, ela tem vantagens, mas ela tem desvantagens, tá? Trigueiro, vamos imaginar nessas super vantagens, vamos imaginar o que é a grande Amazônia mesmo. A Amazônia inteira, ela é um bioma tão fora do comum que ela é dividida em estratos, o que a gente chama aqui, ó, de subtipos. Isso é uma dica super importante, é uma observação importantíssima, os subtipos de florestas. Trigueiro, subtipos de florestas E quem é que define a divisão dessa floresta? É o que a gente falou em outro momento já, o chamado escalonamento do relevo. Esse escalonamento do relevo, ele define para a gente os 3 tipos que a gente vai ter de floresta, ok? Trigueiro, como é que funciona? Eu vou fazer aqui um gráficozinho, tá? Um esboço de desenho, né? Mais ou menos para definir para você o que seria, tá? Essa Amazônia, ou esses subtipos de floresta. Então você tem aqui, ó, mais ou menos isso. Aqui você tem os rios na Amazônia, ok? Os rios amazônicos, tá? Eles têm uma relação direta, óbvio,
com o escalonamento do relevo, galera, tá? Eu vou descendo, os rios da Amazônia são rios de planície, estão nas partes planas mais baixas, ok? A gente não tem quedas de água tão grandes assim. Apesar disso, não quer dizer que ele não sirva para gerar energia, cuidado, pelo contrário, tá? O maior potencial hidroenergético brasileiro é a bacia amazônica. Bem aqui, ó, eu vou chamar de 1, tá? Qual é esse tipo de floresta, Trigueiro? É a mata que está dentro d'água, que a gente chama de igapó. É o primeiro tipo de floresta. Mata de igapó. Eu estou saindo do rio, ó. Estou me afastando do rio. Vou pegar aqui a mata que a gente chama de 2, tá? Essa mata 2, quando a gente tem os períodos de cheia na região amazônica, a água chega até lá, chega até essa vegetação. Você chama de mata de várzea. Mata de várzea. Ou o que a gente chama de vazante do rio. E você percebe que eu estou saindo do rio aqui, que eu vou subir, ó, tá? Lá em cima, que eu vou chamar de 3, eu tenho uma outra mata, super importante também, chamada de mata de terra firme. Mata de terra firme. Positivo? Mata de terra firme. Qual é que é a composição da floresta? Qual é que é a distribuição da floresta? 90% da Amazônia brasileira é terra firme, que muita gente pode chamar também de mata de Caeté, ok? Caeté. Os outros 10% são a chamada mata de igapó e várzea. Mata de igapó e mata de várzea. Isso é um problema. Naturalmente é um problema. Por quê? A mata de igapó e a mata de várzea, elas são matas que comumente estão ou dentro d'água ou alagadas. Então elas não servem, por exemplo, para a indústria madeireira, para o desmatamento. Pouco disso é aproveitado. O fato de eu ter 90% na terra firme é um problema. E isso mostra para a gente o quê? Que essa área de terra firme é a área que mais vem sendo desmatada na Amazônia. Aí vai uma super dica para você. Qual é a super dica, Trigueiro? Desmatamento na Amazônia. Não pode deixar de lembrar disso. O desmatamento na Amazônia, ele tem 3 grandes vilões. 3 grandes vilões. Ok? Quem são os grandes vilões do desmatamento na Amazônia? Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo do desmatamento existem. Numa escala, o maior vilão do desmatamento na Amazônia hoje chama-se pecuária. É quem mais desmata a Amazônia. A pecuária. O segundo grande vilão do desmatamento é a sojicultura. Sojicultura. Trigueiro, a soja chegou na Amazônia já e com grande violência. Sobretudo numa região que se estende de Rondônia, pegando ali, ó, Rondônia, tá? Pegando ali o sul do Amazonas, pegando o sul do Pará, pegando o norte do Mato Grosso e se estendendo até o oeste do Maranhão. E essa área, professora Berta Kaufmann Becker, tá? Chamava de arco do desmatamento. Arco do desmatamento. E o terceiro grande vilão do desmatamento na Amazônia é a indústria madeireira. O mais engraçado de tudo isso, né, é o discurso agora que os madeireiros estão assumindo. Aí, pessoal, tá vendo? Todo mundo colocando a culpa em mim, todo mundo dizendo que eu sou o grande vilão, mas a pecuária desmata mais.
né? Veja lá o Mick Jagger, ele começou uma campanha importante no mundo, tá? Que é a segunda sem carne. Porque se a gente não comer carne de segunda-feira, a gente diminui o desmatamento da Amazônia. Isso, tá? A soja, pessoal, ó, tá desmatando a Amazônia. E vocês só falam da pobre indústria madeireira. Eu que não faço quase nada. Olha, isso é conversa para boi dormir, tá? Em alguns meses, a indústria madeireira, ela consegue índices de desmatamento que são alarmantes, apesar de ser somente a terceira. A gente chegou a registrar em Rondônia casos de desmatamento onde em um mês, tá, a gente conseguiu desmatar uma área de aproximadamente 315 quilômetros quadrados. Na realidade, 313 quilômetros quadrados. Trigueiro, eu não tenho ideia do que é dimensão 315, 313 quilômetros quadrados. Só para você ter ideia da dimensão. 313,14 quilômetros quadrados é exatamente o tamanho da cidade de Fortaleza. Eu estou dizendo para você que em um mês a indústria madeireira está destruindo uma cidade de Fortaleza na Amazônia. Há algumas pesquisas que indicam que na Amazônia você tem uma área equivalente a 20 estádios de futebol sendo destruídos todos os dias, 20 campos de futebol por dia, né? O desmatamento na Amazônia ele já consegue ser visto de fora do planeta, ele já consegue ser visto de imagens de satélite. Qual é a porcentagem do desmatamento nessa Amazônia? É uma dica importante para você. A gente tem hoje índices de desmatamento na Amazônia que se aproximam de 20% de desmatamento. Alguém pode chegar para mim e dizer assim, ah, professor, mas 20% de desmatamento é pouco. A Mata Atlântica, ela já tem um índice de desmatamento superior a 90%. Mas olha o tamanho da Amazônia. Olha o tamanho da área amazônica. 20% de desmatamento é muita coisa. Muita coisa mesmo, ok? Então, cuidado. Uma pergunta que pode ser cobrada lá na tua prova. Trigueiro, o que é que a gente pode fazer para diminuir os problemas, né, dessa Amazônia? Para diminuir, tá, o desmatamento na Amazônia. Pessoal, não tem só uma alternativa. Existem várias alternativas, ok? O Brasil, inclusive, é signatário de um tratado, tá, chamado TCA, Tratado de Cooperação da Amazônia. Ele é de 1978, que recentemente virou OTCA. O que é isso? A Organização e Tratado de Cooperação da Amazônia. Cooperação da Amazônia. Que é, na realidade, uma série de medidas que foram criadas para reduzir os impactos ambientais nessa área. O que é que a gente pode fazer para diminuir o impacto ambiental nessa área? E aí a gente vai dar o destaque para você aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Trigueiro, criar unidades de conservação, as chamadas UCs, e áreas de reservas. Isso auxilia no desmatamento, ok? Isso auxilia. Não é o grande motivo, tá? Não é a grande solução, não é o ovo de Colombo da coisa, tá? Criar unidade de conservação. O que é mais, Trigueiro, que a gente pode fazer? A gente pode sensibilizar a população amazônica, sensibilizar os amazônidas, né? Ou seja, os povos da floresta, literalmente. Eu estou falando do caboclo amazônico, eu estou falando do seringueiro, eu estou falando do indígena, eu estou falando do ribeirinho,
que são pessoas importantíssimas dentro da geopolítica amazônica. E quando a gente fala da geopolítica, eu não estou falando só da biodiversidade, que é extremamente importante. Estou falando da biodiversidade, eu estou falando da água, eu estou falando dos recursos minerais, eu estou falando de uma disputa pelo território mesmo, por isso geopolítica da Amazônia. Sensibilizar os ribeirinhos é importante. O que mais, Trigueiro? É importante que a gente crie, né, uma vigilância maior. Você sabe que existe um sistema de vigilância, inclusive por satélite, mas, por exemplo, criar uma polícia florestal seria uma opção, seria uma alternativa importante. Trigueiro, o que é mais importante aí? A gente poderia pensar também em criar selos de certificado da madeira. Já existem, inclusive. Se você vai nessas lojas aí, né, de grande porte no Brasil, que só vendem madeira legalizada, você vai ver, tem um selo famoso lá, que é o FSC, tá? Que normalmente está lá marcado na madeira, né? Ele é marcado na madeirinha, tem lá isso aqui. Isso é uma garantia de que aquela madeira é uma madeira legalizada. A marcha das madeireiras hoje na Amazônia é algo realmente que destrói boa parte disso. E eu poderia, né, ainda sugerir que a gente tivesse, o que, Trigueiro? Uma vigilância maior no mercado internacional. Um mercado internacional restritivo aos produtos ambientalmente sujos, tá? Seriam fantásticos. Porque a madeira amazônica, ela não fica no Brasil em boa parte, ela vai embora. Isso eu estou falando, pessoal, somente da madeira ligada à produção industrial madeireira. A gente sabe que o grande vilão é a pecuária, o segundo grande vilão é a soja. E para onde é que vai essa madeira, Trigueiro? Uma lembrança muito importante. A madeira que é utilizada pela soja e pela pecuária, hoje, ela está sendo usada para ser queimada em fornos de atividades minerais. Né? É um crime maior ainda. Eu acho que não chega a ser crime, eu acho que chega a ser burrice. Tá? Porque eu pegar a floresta e vender a floresta é uma atividade lucrativa. Eu pegar a floresta e queimar a floresta é burrice isso. Não tem outra explicação não. Tá? O mercado internacional restritivo é fundamental. E quando eu falo de mercado internacional, eu vou trazer para você uma super dica. Essa só você sabe. Seu concorrente, ó, ele vai passar longe de saber disso. Quando a gente fala em mercado internacional, quando a gente fala em madeira de um lado para o outro, daqui para lá, uma lembrança é fundamental. Qual é? As questões que falam sobre a biopirataria. Tem muito erro sobre a história da biopirataria sendo mostrado em revista, sendo mostrado em jornal, sendo mostrado em até mesmo pesquisas pseudo-sérias. Quando você vê uma reportagem sobre biopirataria, a maioria delas vai trazer o quê? Você pega os filhotinhos de papagaio, você pega os filhotinhos de arara, aí a galera tá botando dentro de cano, né, tá botando dentro de garrafa de café, tá levando para fora do Brasil. Aí, biopirataria. Isso não é biopirataria, tá? O que é biopirataria? É quando eu utilizo, é quando eu roubo o recurso genético da coisa, ok? Quando o cara leva um papagaio para a Europa, quando ele leva uma arara, sei lá, ou qualquer outro bicho, ele vai vender. Isso é o que, Trigueiro? Tráfico internacional de animais silvestres. A biopirataria não é isso. A biopirataria ela está ligada ao uso e ao aproveitamento do recurso genético. Então, se provavelmente um indivíduo for pegue levando uma aranha para a Europa, levando um escorpião, um besouro diferente, o que é que ele vai fazer? Ninguém, né, vai criar escorpião em casa, o besouro. Não, tá? Ele vai tentar explorar aquele recurso genético para ganhar dinheiro com isso. E dá, Trigueiro. Rapaz, indústria farmacêutica, indústria de cosmético, adora isso. Eu vou lhe dar um exemplo claro de como isso pode ser explorado e ser muito lucrativo. Todo mundo já ouviu falar aqui, ó, em um remédio chamado Captopril, correto? Trigueiro, Captopril, ele é usado para quê? Para problemas
cardíacos, né? Para problema no coração, meu irmão. Aquela arritmia, quando você passa no concurso, quando você assiste às aulas do Trigueiro. O captopril, ele é feito à base de quê? Veneno de jararaca. Ok? E ele é o medicamento mais consumido do planeta hoje. Ou seja, o captopril é uma exploração genética do recurso. Então, fica essa super dica quando a gente fala sobre a diferença entre biopirataria e tráfico internacional de animais silvestres. Tranquilo? Alguma dúvida? Claro que não ficou, né? Porque a geografia aqui é para ser fácil, é para resolver o seu problema, ok? Moçada, um fortíssimo abraço, um beijo do ex-gordo que está ficando gordo de novo, ok? Forte abraço e até o próximo encontro.